Olá, sou inseguro. Se você se inscrever em mim, vai me fazer sentir melhor. Obrigado. O caso se passa nos Estados Unidos da América em 1979. Em 17 de julho de 1980, uma equipe de eletricistas caminhava por uma trilha remota de linha de energia perto do lago Eklunter, no fundo das florestas do Alasca. O trabalho deles era rotineiro, mas o que encontraram enterrado sob uma fina camada de terra estava longe disso. Uma mulher, sem identificação, sem nome, apenas botas vermelhas, joias feitas à mão e as marcas de um fim violento. Este é o caso de Eklunter Annie. No final dos anos 70, Anchorage, Alasca, era uma cidade em expansão com um lado sombrio. O oleoduto Trans-Alaska havia sido construído recentemente, trazendo um influxo de trabalhadores e dinheiro para a cidade, o que então criou uma vida noturna agitada. Isso atraiu a atenção de jovens mulheres que buscavam empregos como dançarinas de topless ou profissionais do sexo. E, tragicamente, isso atraiu a atenção de um monstro absoluto. Entre 1979 e 1983 dezenas de mulheres vulneráveis em Anchorage desapareceram ou foram encontradas mortas na selva. E seria no dia 17 de julho de 1980 que uma equipe de eletricistas trabalhando em uma linha de energia fez uma descoberta macabra. Em uma área densamente arborizada, cerca de 1 milha ao sul da estrada, eles encontraram uma cova rasa contendo restos humanos. Restos de uma jovem mulher, parcialmente enterrada na terra. A cena era arejada e isolada. Ouvia-se apenas o zumbido de uma linha de energia próxima. Os trabalhadores, abalados, não perderam tempo e imediatamente acionaram a polícia. Policiais do Alasca chegaram para proteger a cena e recuperar os restos. O corpo estava tão decomposto que só restavam os ossos e um pouco de tecido mumificado. Ficou claro que a vítima estava morta há bastante tempo. Os investigadores notaram que a cova era rasa e escavada às pressas, sugerindo que alguém tentou esconder o corpo às pressas. No entanto, não havia nenhuma forma de identificação, nenhuma bolsa e nenhum documento foram encontrados com ela. A descoberta chocou, compreensivelmente, as comunidades locais. Encontrar uma jovem assassinada nos arredores de Anchorage provocou medo e rumores. A mídia relatou os fatos básicos. Uma mulher não identificada encontrada perto de Eklunter. Sem um nome, a imprensa só pôde descrevê-la como Jane Doe, mas em breve ela receberia o apelido de Eklunter Annie. Quando descoberto, a polícia tinha um homicídio sem identificação da vítima e sem pistas sobre o assassino. O caso, infelizmente, foi definido desde o início. Os restos mortais de Annie foram levados ao escritório do médico legista em Anchorage para autópsia e análise. O exame forense revelou detalhes críticos sobre sua aparência, o momento de sua morte e como ela foi morta, embora não tenha revelado seu nome. Os especialistas concluíram que Annie estava morta há aproximadamente 1 ano no momento em que foi encontrada. Isso colocou sua morte no final de 1979, provavelmente no outono, dado as roupas quentes que ela usava quando foi encontrada. A natureza selvagem do Alasca, com seus invernos frios, pode ter retardado a decomposição, mas passou tempo suficiente que apenas restos esqueléticos foram encontrados. Isso dificultou muito a identificação dela pelos investigadores. A autópsia determinou que ela morreu devido a uma única facada nas costas, que perfurou seus pulmões e a matou. As evidências forenses indicaram que ela provavelmente foi esfaqueada uma vez entre as omoplatas, causando o colapso de seus pulmões. Apesar da decomposição avançada, os especialistas conseguiram traçar os traços básicos de Annie a partir de seus ossos e dos cabelos restantes. Ela era bastante pequena, estimada entre 1,50 m e 1,60 m, e tinha uma estrutura corporal pequena.
E é aqui que fica ainda mais perturbador. Ela aparentava ter entre o final da adolescência e o início dos 20 anos. Especialistas divergem se ela tinha 16 ou 25 anos. Seu crânio sugeriu que ela era caucasiana, com possível ascendência indígena americana, e ela tinha cabelos loiros, morango, a castanhos claros. Ela foi encontrada usando botas vermelhas marcantes e algumas joias distintas. Uma pulseira de metal, feita à mão com 3 turquesas, um colar de contas de concha, um anel esculpido de concha branca e brincos de argola torcida dourada. Os acessórios eram tão distintos que a polícia divulgou fotos deles. Eles tinham certeza de que alguém em algum lugar os reconheceria ou se lembraria de um amigo desaparecido que usaria tais itens. Mas, tragicamente, ninguém se apresentou. No bolso de sua jaqueta, os investigadores encontraram uma pequena caixa de fósforos, o que indicava que ela também poderia ser fumante. Com o corpo examinado e as evidências catalogadas, a polícia verificou o registro de pessoas desaparecidas para qualquer pessoa que se encaixasse na descrição de Anne, mas não encontrou nada. Ninguém com essa descrição havia sido relatado como desaparecido no período em que ela foi morta. Isso apenas aprofundou o mistério de Eklunta Anne. Isso significava que o desaparecimento dela não foi relatado. Investigadores suspeitavam que ela poderia ser uma recém-chegada a Anchorage, com poucos vínculos locais, possivelmente fugindo de uma vida doméstica ou parceiro abusivo. Por anos após 1980, o caso de Eklunta Anne permaneceu sem solução. Seus ossos foram enterrados no cemitério Memorial Park de Anchorage. Sob a marcação provisória, Jane Doe morreu em 1980. A polícia não tinha nome, nenhum suspeito. Eles estavam perplexos sobre como alguém tão jovem poderia não ter ninguém que relataria seu desaparecimento à polícia. Ela certamente tinha família ou amigos que sabiam de seu desaparecimento. Mas, tragicamente, claramente ela não tinha. Mas em 1983, uma reviravolta dramática trouxe o caso dela de volta ao foco. Naquele ano, o serial killer por trás da desprezível sequência de mortes foi capturado, e ele eventualmente admitiria ter matado a garota encontrada perto do lago Eklunter. Em 1983, um assassino foi capturado, Robert Hansen. Em junho daquele ano, uma garota de 17 anos, chamada Cindy Paulson, escapou de Robert em Anchorage, e como ela escapou foi nada menos que incrível. Cindy Paulson trabalhava nas ruas próximas ao centro. Ela era o tipo de garota que Robert Hanson perseguia. Mas Cindy era diferente, pois ela seria a única a sobreviver a ele, e ela acabaria com seu reinado de terror. Ela era jovem, durona e esperta nas ruas, mas nada poderia prepará-la para o homem que parou ao lado dela naquela noite. Um homem quieto de óculos, que se apresentou como Bob, ofereceu-lhe $200 por um trabalho rápido. Isso era mais do que o usual. Ela hesitou, mas então entrou no carro. O que ela não sabia era que Robert Hansen já havia escolhido o local de seu sepultamento. Quando as portas do carro se trancaram, o tom mudou. Ele sacou uma arma e a levou para uma pequena casa de aparência comum. A casa dele. Uma vez dentro, ele a levou para o porão. Foi lá que ele a acorrentou, pelo pescoço, a um poste no centro da sala. Então Hansen a torturou e se impôs sobre ela. Em seguida, ele começou a organizar tudo. Ele arrumou uma corda, uma faca de caça e um rifle. Ela perguntou a ele o que ele estava fazendo e ele disse a ela: "Vamos voar. Eu tenho um lugar que quero te mostrar." Pela manhã, ele a colocou em seu carro. Ela ainda estava algemada, ainda aterrorizada. Ele a levou para um pequeno aeródromo no meio de Anchorage. Cindy observou ele começar a carregar um pequeno avião de arbusto. Ela não sabia exatamente para onde estavam indo, mas tinha certeza de uma coisa. Se ela entrasse naquele avião, nunca mais voltaria. Enquanto Hansen se inclinava sobre o cockpit,
Verificando o equipamento e se preparando para a decolagem, Cindy bravamente fez sua jogada. Ela correu. Descalça e algemada, ela correu pelo asfalto e pelo cascalho. Ela conseguiu escapar. E por sorte, um homem dirigindo uma caminhonete a avistou, gritando e acenando. O homem parou e a deixou entrar. Ela implorou a esse homem para não levá-la à polícia. Ela estava com medo de se meter em problemas por causa de seu estilo de vida. Então, em vez disso, ele a deixou em um motel próximo, o Mush Inn, onde ela ligou para o namorado. Mas o motorista, ele chamou a polícia. Um policial então foi até o motel. Ele encontrou Cindy, escondida sob um cobertor em um dos quartos. Ela ainda estava algemada e ainda tremendo. Ela então contou tudo a ele. As correntes no porão, a faca, o aeroporto, o avião. Ela até descreveu a casa de Hansen, seu carro, até mesmo o interior. E tudo se confirmou. Robert Hansen foi preso. Quando a polícia o trouxe para interrogatório, ele negou tudo. Ele disse que Cindy estava mentindo e que ela estava tentando extorquí-lo porque ele se recusou a pagar a ela. Ele parecia estar calmo e parecia estar controlado. E assim, ele estava livre para ir. Contudo, seu depoimento junto a outras provas desvendou o segredo de quem estivera caçando mulheres ao redor de Anchorage. No dia 27 de outubro de 1983, a polícia prendeu Robert Hanson sob múltiplas acusações. Então quem era Robert? Robert era um caçador experiente que levava uma vida dupla. Durante o dia, ele administrava seu negócio de padaria e à noite se tornava um predador. Ele não parecia ser o tipo de homem que você evitaria a todo custo. Ele não era barulhento e não era ameaçador. Ele administrava uma padaria, era pai e era um homem quieto, que gaguejava quando falava. Ele teve 2 filhos com sua segunda esposa, Dala Hanson. A família morava junta em Anchorage durante os anos em que ele cometeu esses crimes. Dizem que Dala desconhecia sua vida dupla. Sua esposa e filhos costumavam estar fora, visitando parentes ou fora do estado, o que lhe dava a oportunidade perfeita para sequestrar e matar sem que eles soubessem. Por mais de uma década, ele caçou mulheres através da selva Alasca. Suas vítimas eram dançarinas, trabalhadoras e fugitivas, mulheres que eram vulneráveis, mulheres que ninguém procurava se desaparecessem. Ele dirigia pelo distrito de Luz Vermelha de Anchorage, buscando seu próximo alvo. Às vezes ele se passava por um cliente, às vezes por um fotógrafo. Ele prometia a elas segurança, dinheiro, até trabalhos como modelo. Se uma vítima dissesse sim, se ela entrasse no carro dele, seu destino já estava selado. Ele levava as vítimas para sua casa, uma residência simples e tranquila, em um bairro chamado Muldoon, sempre quando sua família estava ausente. No porão, atrás das paredes de uma vida suburbana normal, estava seu verdadeiro mundo. Lá, ele guardava suas ferramentas, uma corrente presa a uma viga de madeira, uma faca de caça, um rifle e troféus. Ele guardava brincos, carteiras de motorista, colares, pequenos pedaços das mulheres que ele destruiu. Se a vítima não resistisse, ela viveria um pouco mais. Hansen esperaria até amanhã. Então ele levava suas vítimas para uma pequena pista de pouso no meio da cidade. Foi aqui que ele guardou seu orgulho e alegria, um avião de mato superclube de 2 lugares. Ele então voava com ele mesmo e a vítima para a selva. Grandes extensões de floresta intocada. Sem estradas, sem ajuda, sem misericórdia. Ninguém ouviria seus gritos. Após pousarem, ele permitiria que a vítima saísse. Às vezes, ele lhes dava uma vantagem, outras os provocava. Ele os perseguiria pelas árvores e pântano, esperando que tropeçassem, chorassem ou implorassem. Depois de matá-los, ele voltaria para Anchorage, assaria pão e bolos e passaria tempo com sua família. Ninguém suspeitava de nada. Os crimes de Hansen lhe renderam o apelido de The Butcher Baker, e ele eventualmente confessaria matar essas mulheres.
Acredita-se que ele tenha assassinado cerca de 17 a 21 mulheres desta maneira. Ele revelou às autoridades a localização dos corpos de muitas de suas vítimas. Durante uma investigação absolutamente maratônica, em 1984, Hansen forneceu os detalhes arrepiantes de seus crimes, mas então ele foi questionado sobre o mistério de Eklunta N e ele assumiu a responsabilidade. Ele disse à polícia que a tinha matado. Hansen confirmou que N era sua vítima, a primeira que ele já havia matado. Hansen relatou o assassinato com uma perturbadora clareza, e sua história correspondia às evidências dos restos mortais de Anne, dando credibilidade ao seu relato. Segundo Robert, no final de 1979, ele conheceu Anne. Tragicamente, ele não conseguia se lembrar do nome verdadeiro dela, que mostra o quanto ele pensava pouco em suas vítimas. Hansen usou seu método usual. Ele ofereceu dinheiro a ela e a colocou em seu carro. Mas enquanto Hansen dirigia, Anne se preocupava. Em vez de seguir em direção à sua casa em Muldoon, ele virou para uma estrada antiga que levava ao norte para uma área escura e pouco povoada. Anne percebeu que algo estava terrivelmente errado. Ela implorou para ele voltar e levá-la de volta para Sidao, a cidade. A princípio, ela fez isso calmamente, mas então começou a entrar em pânico. Hansen mentiu para ela, dizendo que estava indo apenas um pouco mais adiante para um lugar seguro onde ninguém os encontraria. Mas ela não acreditou nele. Ela exigiu que ele parasse o carro imediatamente e a deixasse sair, mas Hansen então sacou uma arma e disse a ela para cooperar se quisesse viver. Enquanto dirigiam por uma estrada solitária perto de Eklunter, o veículo de Hansen atolou na lama fora da pista. Aproveitando a oportunidade, Anne saiu correndo do caminhão e correu para a escuridão, desesperada para escapar. Mas Hansen era um rastreador e caçador experiente. Como em algum filme de terror clichê, ele pegou uma faca e uma lanterna e começou a persegui-la. Em sua confissão, Hansen descreveu arrepiantemente como ele a perseguiu na floresta, eventualmente alcançando-a enquanto ela tropeçava. Ele a puxou para o chão pelos longos cabelos e uma luta violenta se seguiu. Em um momento, ela conseguiu tirar uma faca de sua bolsa para se defender, mas Hansen conseguiu dominá-la. Ele então a esfaqueou uma única vez nas costas enquanto ela estava deitada de bruços, exatamente como a autópsia havia indicado. Hansen lembrou que, quando cravou a lâmina em suas costas, Anne gritou: "Por favor, não me mate!" Ele disse que essas foram suas últimas palavras antes de ser morta. O ataque perfurou seu pulmão e ela rapidamente sucumbiu ao ferimento. Robert Hansen cometeu seu primeiro assassinato conhecido. Ele arrastou o corpo dela de volta para uma área perto da linha de energia e rapidamente cavou uma cova rasa para escondê-la. Ele estava satisfeito que a localização remota a manteria escondida e então ele deixou a cena. Os restos de Anne permaneceram na cova durante o inverno e a primavera de 1980 até serem descobertos acidentalmente pela equipe de trabalho. Com a admissão de Hansen em 1984, as autoridades finalmente souberam como Anne havia morrido e quem a matou. Mas ainda assim, eles não tinham absolutamente nenhuma ideia de quem ela era. Hansen foi condenado por múltiplos homicídios. Ele foi condenado à prisão perpétua, mais 461 anos de prisão. Ele morreu atrás das grades em 2014, nunca tendo fornecido mais informações sobre a identidade de Anne. Para a polícia, uma realidade frustrante persistiu. Encerrar o caso do assassinato não encerrou o caso sobre a identidade da vítima. O arquivo sobre Anne permaneceu aberto como investigação de Jane Doe, o caso mais antigo desse tipo no Alasca. Como um investigador de casos não resolvidos disse mais tarde, resolver quem ela é tornou-se uma questão de justiça e igualdade. Eles disseram que, não importa como ela viveu, ela merece tanto uma busca por seu povo quanto qualquer outra vítima. No Alasca, a história de Anne
tornou-se um dos mistérios de crimes reais mais infames do Estado, e a resposta do público tem sido de empatia duradoura. Estranhos ainda trazem flores para seu túmulo simples, que apenas lê: Jane Doe morreu em 1980, e os locais ainda ocasionalmente param pela placa de bronze. Nos últimos anos, houve alguns esforços para finalmente dar um nome real para Anne. Uma reconstrução facial forense de Anne foi criada em 2020 com base no crânio de Anne. Esta imagem composta, atualizada, foi divulgada ao público 41 anos após sua morte, com a esperança de que alguém pudesse reconhecer seu rosto. O retrato mostra uma jovem de cabelos castanhos claros, presos, com um olhar sutilmente assustador. Esta imagem de 2020 viralizou nas redes sociais. A imagem foi amplamente compartilhada online em poucos dias, e noticiários locais cobriram o caso não resolvido de Anne com um novo visual, mas, tragicamente, não houve identificação. Ao longo dos anos, algumas dicas foram surgindo, mas até agora nenhuma delas se concretizou. Pesquisadores amadores compartilham estudos. Os investigadores esperam que alguém em algum lugar que conhecia uma garota que foi para o Alasca e nunca voltou possa fazer a conexão ao ver o composto, mas à medida que mais tempo passa, essa possibilidade diminui. Os investigadores acreditam que Anne pode ter sido uma das muitas jovens que se envolveram na vida noturna de Anchorage. Distante da família e improvável de ser logo reportada como desaparecida. Ela pode ter deixado para trás uma família que nunca soube o que aconteceu com ela, possivelmente assumindo que ela escolheu viver uma nova vida no Alasca e fugiu. É trágico pensar que existem pessoas por aí que podem desaparecer e ninguém se preocupa em procurá-las. A partir de 2025, Eclunter Anne permanece não identificada, mas não esquecida. E esta é uma história que não terminará verdadeiramente até que possamos falar seu verdadeiro nome e contar sua história completa. Enquanto isso, seu caso serve como um lembrete das muitas vítimas anônimas de crimes e do compromisso duradouro de identificá-las. Esperamos que em breve, através da ciência ou da sorte, ou até mesmo de ambos, Anne finalmente receberá um nome real e o último capítulo de sua história será escrito. Obrigado.